Paz, amada igreja, espero que todos vocês estejam bem. A gente vem estudando sobre o verdadeiro evangelho, que está no capítulo 3, é uma exposição que a gente está fazendo, do capítulo 3 de Romanos, versículo de 23 a 28. No início a gente leu de 21 a 30, para a gente entender o contexto, mas a gente está frisando bem esses versículos de 23 a 28. Então, nos vídeos passados a gente entendeu, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, a gente detalhou bem direitinho, todos pecaram, todos, sem exceção, não há um justo sequer, não há quem queira fazer o bem, a gente leu isso em Romanos também, e todos carecem da glória de Deus, E por a gente pecar, a gente nasce já no pecado, como a gente viu também no Salmo 51, somos concebidos no pecado, nascemos, crescemos, amadurecemos, e rejeitando, o Senhor, ou seja, a gente não quer saber do Senhor, se não for Ele que colocar o desejo em nosso coração, a gente, depender da gente, e a gente não busca o Senhor, E a gente carece da glória de Deus. Por que a gente carece da glória de Deus? Porque o pecado, ele nos deixou numa condição de filhos da ira, A gente viu, aqui no Romanos capítulo 1, versículo 18, onde diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Ou seja, nós rejeitamos o Senhor, estamos debaixo da ira dele, Por isso carecemos da glória dele, E nós estamos debaixo da ira dele, porque a gente não dá a mínima, para a sua lei, A gente rejeita também a obra, redentora de Cristo, E quando nós estamos nessa condição, debaixo da ira de Deus, nós estamos caminhando para o abismo, condenados ao inferno. Mas glórias a Deus, que Ele mesmo providenciou, nos salvar. Ele mesmo moveu o nosso coração, e nos deu essa chance, glória a Deus, em Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele é amor, João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que a gente não consegue expressar, O próprio João não conseguiu expressar aqui, mesmo inspirado pelo Espírito, De coisa tão grandiosa, de quão grandioso o amor, O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Então, é um amor assim que a gente não tem palavras, mas Deus não é só isso, A gente tem aprendido que, da mesma forma que Ele ama, Ele odeia, E o odiar dele é a ira santa dele, que está sobre o pecador, porque o pecador o rejeitou. Então, só para um textozinho, que o autor levanta, só para a gente relembrar. Deus ama tudo que é lindo, amável e excelente. Ou seja, Deus ama tudo que é semelhante a Ele, por causa da sua absoluta perfeição. Aí o que acontece? Ele vem com a ira, contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza e a sua vontade. E adivinhe quem contradiz? A única criatura que contradiz a sua natureza e a sua vontade. Nós que o rejeitamos, Nós que fazemos caso dos seus mandamentos, da sua lei, nem nos importamos com ela. Então está sobre nós, Quando nós não somos ainda, sem sermos alcançados por Cristo Jesus, estamos debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno, irmãos. É a pura verdade. Não se engane, não. Esse é o nosso Deus, o Deus que nunca mudou, o Deus poderoso,
glorioso, cheio de amor, mas também cheio de ira. E a palavra dele revela isso. Então, hoje a gente vai, né, falar um pouquinho sobre o versículo 24, né? A partir do 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Nós fomos, né, justificados. Nós, cristãos que abraçamos a fé em Cristo Jesus, declaramos Ele como Senhor da nossa vida, nós fomos justificados, né, mediante a graça, né, justificados gratuitamente por sua graça. O que é ser justificado, né? Vamos saber o que é justificação, né? Justificação é uma palavra que a Bíblia usa do termo de direito, né? É um termo do direito, né? Que é quebra de lei. Entendeu? É referência a isso. É como se fosse nós estávamos condenados, né? Porque nós quebramos a lei do Senhor, né? Imagine que você está no tribunal, né? Você está ali sendo réu, né? Você cometeu um crime, né? E a sua sentença é a morte, né? Sua sentença é a morte. Você está ali numa angústia terrível, porque você sabe que sair dali já era, né? Aí de repente, né? Acontece um milagre. Levanta-se alguém, né? Que diz, não, eu assumo a sua culpa. Eu pago a dívida por você, né? Eu recebo a sentença por você, né? E adivinha quem foi essa pessoa? Né? Cristo Jesus. Glória a Deus, o nosso Senhor. Né? Maravilhoso, né, irmãos? A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, né? Ele fez, né? Ele absorveu a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar, né? Ele fez algo que era para eu e você fazer. Ele fez, né? Ele morreu, né? Ele foi condenado em nosso lugar. Ele foi condenado e nós fomos absolvidos, né? Então, justificação é isso, né? Alguém assumiu a sua culpa, né? E esse alguém foi Cristo Jesus. Não tem outra pessoa. Ninguém foi para a cruz para morrer por você, né? Só o Senhor Jesus, por você e por mim, né? Então, quando o pecador aceita Jesus e em seu coração há o arrependimento, né? É algo verdadeiro mesmo, né? A manifestação da fé salvífica, o pecador, eu e você, né? Somos declarados justos legalmente diante de Deus, né? Ele nos sentenciou assim, por conta da morte do seu Filho amado Jesus, né? Jesus que pagou por nós nossa dívida, né? Maravilhoso, né? Só o Senhor faz isso, irmão. Só o Senhor. É por isso que tem muita gente que às vezes fica sem acreditar, né? Porque é algo que não cabe na nossa mente humana. É o próprio Deus que se revela a nós, né? E é o próprio Espírito Santo que revela isso em nós, né? Quão terrível nós estávamos no pecado, né? O Senhor nos resgatou. E justificação não significa que Deus, né, a partir desse momento, né, que nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, que nós nos arrependemos, não significa, né, que o Senhor nos trate como se nunca tivéssemos pecado, né? É como se Ele, a partir daquele momento, Ele fizesse uma pessoa perfeitamente justa. Não, de forma nenhuma, porque se fosse assim, a gente não ia pecar mais, né? E a gente peca. A gente peca até o último dia da nossa vida aqui, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa, né, de um lado. Agora tem um porém, né? Agora começa, quando a gente abraça a fé em Jesus, começa a guerra, né, né, da natureza pecaminosa com a nova natureza, né, a que foi
gerada em Cristo Jesus, né? E aí onde está, né, a responsabilidade do cristão, né? A gente sabe que a gente vai pecar. Agora a gente tem que ter a consciência de se esforçar, buscar a Cristo Jesus, perseverar junto com Ele, né, para que a gente vença essas tentações, né? Que a gente realmente se fortifique em oração, né? E amando a sua palavra, desejando conhecê-lo mais e mais, né? Que é através da palavra do Senhor. Não tem outra forma, irmão, da gente se abastecer, se fortalecer. É a oração e a palavra. A oração e a palavra, né? Então, na realidade, o pecador justificado em Cristo Jesus precisa ter a consciência que a luta vai começar agora, né? A carne guerreando contra o espírito. E a gente precisa ter essa consciência e os pés firmes na rocha que é Cristo Jesus, né? Porque a batalha é grande, irmãos, porque antes você estava no pecado, né? Estávamos no pecado, seguindo o curso desse mundo. Efésios capítulo 2, ele fala isso, né? Então o mundo nos incomodava, não nos incomodava, a gente estava vivendo da forma que a gente queria, faz a nossa vontade, né? Mas agora que a gente tem que dar evidências, olha as boas obras agora. As boas obras elas vão ter que fluir, por quê? Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Então a gente precisa praticar boas obras, a gente precisa dar evidências da vida nova em Cristo Jesus. Então agora a gente vai ser perturbado pelo mundo, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, assim, a gente se agarra com o Senhor, se agarra com a sua palavra, né, em oração, e a gente vai se fortalecendo, né, gradativamente. Né? A Bíblia chama de regeneração. Vai ser né, gradativamente, dia após dia. O Senhor vai nos renovando com a graça e a misericórdia dele. Só com ele. Nós não conseguimos nada, né? Agora, nós temos essa grande responsabilidade, né, de conseguir ali, de manter firme a nossa fé em Cristo Jesus e nos alimentarmos da palavra e da oração, né? Então, o que acontece? A justificação, né, é um presente de Deus, né, que a gente fala aqui, que ele, no versículo 24, ele diz: sendo justificado gratuitamente, né, por sua graça, ou seja, é um presente de Deus, a gente não merece, né? A gente não merece nada. Cristo morreu, né, por nossos pecados, assumiu a nossa dívida, foi condenado em nosso lugar, né, condenado à morte, né? Mas ele não merecia não, mas a gente merecia, né? E a gente merecia, e a gente recebeu de graça esse presente, essa justificação, né? Então é um presente de Deus ao pecador, um presente grandioso. Porque não fizemos nada para merecer, pelo contrário, aborrecemos a Deus, né, negligenciando a sua lei, né, e Ele ainda nos concede essa maravilhosa graça, né, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, diante dessa realidade, irmãos, é da gente cair de joelhos para adorar o Senhor. Quando a gente pensa quão terrível a gente estava, numa condição terrível, caminhando para o abismo, né, para o inferno, e o Senhor mesmo, Ele achou graça em nós, Ele nos concedeu, né, o grande milagre da vida, nos dá vida nova em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. E isso não é mérito de ninguém, a não ser de Cristo, né? Como eu falei anteriores, as obras da gente para se reconciliar, né, com o Senhor não tem como dar certo, né? A nossa reconciliação, né, a nossa paz só é através de Cristo Jesus, né? E só para esclarecer assim, a justificação é pela graça, né? O cristão vai para o céu baseado apenas no mérito e valor de Cristo Jesus, nosso Senhor, viu? Não tem nada, nenhum mérito nosso, nenhum, né? E agora, um trechinho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Outro trechinho, fala de redenção, né? Redenção vem do termo redimir, né?
que é um termo que era usado no passado para comprar um escravo, pagando um preço por ele, né? Então, nós éramos escravos, né? Escravos do pecado, né? E o Senhor Jesus pagou um alto preço por nós. O Senhor Jesus pagou um preço de sangue para nos livrar da ira santa do Senhor, né? Eu queria que os irmãos, né, lessem, anotassem aí, né, Lucas 22, né, 39 a 44, Lucas capítulo 22, versículo 39 a 44, né, que é o sofrimento de Jesus lá no Getsemane. Irmãos, esse preço foi tão alto, foi tão doloroso, né? O Senhor suou sangue, vocês lembram, né? E por três vezes ele pediu, né, que o Senhor afastasse o cálice dele. E adivinhe o que era que tinha nesse cálice? Cheio, transbordante da ira do Senhor. A ira do Senhor transbordava o cálice, né? Você fica imaginando o sofrimento de Jesus, né? Jesus 100% homem, 100% Deus, né? E sofreu ali o cálice da ira do Senhor. E por 3 vezes ele orou, pedindo ao Senhor afastar, né? Mas que fosse feita a vontade do Pai, né? Porque ele também já sabia, né, que tinha sido levantado para essa obra, né? Como ele falou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o sofrimento foi intenso, né? Então, assim, os pecadores, eles precisam ter noção disso, né? Que o cálice da ira de Deus é assim, é terrível, é avassalador, é algo assim, muito forte para a nossa vida, essa questão da ira de Deus, e a gente precisa ter consciência disso, né? Jesus sofreu coisas de uma maneira assim que a gente não tem como mensurar, né? Sofrimento tal que não temos nem como expressar, né? E sabemos que ele suou sangue diante da ira do Senhor, né? E foi até o fim, glória a Deus, para salvar a mim e a você do nosso pecado. E a gente precisa entender isso, precisa passar para frente, a realidade. Que Deus é amor, mas também Deus é um Deus irado. Né? Irado por conta do pecado, porque a gente o rejeita, porque a gente faz caso da sua lei. A gente não liga para a sua lei, não liga para os seus princípios, né? A gente passa a vida inteira rejeitando o Senhor. E Ele dando chance, viu? Usando de misericórdia, né? Dando chance para a gente se arrepender todos os dias, né? Então, irmãos, louvado seja Deus, sabe? Porque, assim, é uma obra magnífica, uma obra redentora, assim, maravilhosa. A gente não tem palavras, sabe? Mas glória a Deus, que é o Espírito Santo que traz isso ao nosso coração. Não tem outro ser, só Ele, né, pode confirmar essa verdade em nós. Glória a Deus por isso, né? Então, o autor do livro fala assim: você deseja saber o quanto Deus o amou? Então, olhe para a cruz. Quanto custou? Quão desprezível, obscuro e terrível é o seu pecado, né? Olhe para a cruz, você vai perceber isso, né? Então, Jesus é tudo em nós, né? Nós precisamos ter a consciência que Jesus deve ser tudo da nossa vida. Ele não deve ser um adereço, ele não deve ser um amuleto, ele não deve ser um acessório, ele não deve ser uma coisa melhor na sua vida. Não, o fulano está com problema, o fulano está com a vida desmantelada, né? Para ele procurar Jesus, ele precisa consertar a vida dele, né? De repente, é como se fosse uma opção, né? Mas não é, né? Ou você, não, ele fala logo assim também, ó. Fora dele não há vida, não há nada, esqueça, né? Ou você está no cristianismo, ou você está nas trevas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está vivo com Cristo, ou você está morto no pecado, né? Ou você está na carne, ou você está no espírito. Ou você está condenado, ou você está liberto, né? E glória a Deus, né? Glória a Deus, nós cristãos que abraçamos a fé, estamos libertos, salvos da ira do Senhor em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá, né? Essa chance, né? Essa rica oportunidade, esse milagre, né? De desfrutar dessa gloriosa salvação, né?
que é justamente a glória de Deus, né? A gente enxergar que somos pecadores terríveis, né? E que de repente o Senhor nos abraçou, o Senhor colocou em nosso coração o desejo, né, de nos arrependermos, olhar a glória de Deus, né, e abraçarmos a fé em Jesus Cristo, é a glória do Senhor revelada em nós, né. E eu quero finalizar, irmãos, né, dizendo que Cristo, né, mais uma vez reforçando que Ele tem que ser tudo em nós. Se Ele for 99,9% na sua vida e na minha, estamos condenados ao inferno. Ele precisa ser 100%. Tudo precisa ser Ele. Tudo precisa ser Ele. Tudo é para Ele. Tudo por Ele. Né? Tudo é dele. Porque Ele te deu a vida, Ele me deu a vida. Então a nossa vida é dele. Né? Tem que ser 100% dele. Eu quero finalizar pedindo para os irmãos, né, lerem Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14, né? Onde Paulo, assim, extasiado, né, cheio de amor a Cristo, encantado com a grandeza, com a beleza de Cristo, quase fica sem fôlego, de tanto glorificar o Senhor. Esse capítulo é muito lindo. Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14, né? E eu louvo a Deus, né, pela rica oportunidade de estar aqui, podendo falar mais um pouco, né, do amor de Deus, da sua grandeza e da sua ira, né, de quem Deus é, né, do Deus da Bíblia, né, e agradeço muito essa rica oportunidade, agradeço ao Senhor, né, e agradeço aos irmãos, né. Fiquem na paz, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém.